Saúde do idoso, aula 10. Tópicos a serem discutidos nesta aula: cuidados no manuseio dos medicamentos do idoso, o que o cuidador deve saber antes de administrar o medicamento no idoso, como conservar o medicamento, como deve ser administrado um medicamento por via oral, e os colírios, como devem ser administrados, como administrar os medicamentos para os ouvidos, como proceder com os medicamentos para o uso nasal e os produtos dermatológicos, como aplicá-los, como devem ser aplicados supositórios. A gente pode ver, né, nos tópicos a serem discutidos, nós vamos tratar das terapias medicamentosas e do uso correto dessas terapias medicamentosas nos idosos, né? Então, a gente vai discutir diversos pontos que vai ajudar, na nossa parte prática e no nosso dia a dia. Que o cuidador deve saber antes de administrar um medicamento no idoso? O cuidador deve conferir o nome do medicamento e a data de validade, confirmar a dose a ser administrada. Se o medicamento for dado à noite, nunca fazê-lo com as luzes apagadas. Lavar as mãos antes de pegar no medicamento. Como conservar um medicamento? Você deve mantê-lo em sua embalagem original, em um lugar fresco e arejado. Evitar guardar medicamentos em geladeira, a menos que seja indicado. Se isso for necessário, coloque-o dentro de um plástico. Evitar guardá-lo no armário do banheiro, usar bolsa de pano, carregar o medicamento dentro de um plástico. Ao viajar, não colocá-lo no porta-luvas. Como deve ser administrado o medicamento por via oral, comprimidos e cápsulas. Esses são tipos de medicamentos que são administrados por via oral e devem ser tomados com água, não macerar o comprimido e não abrir cápsulas, porque se caso não seja feito dessa forma a administração, pode ser que traga danos para o trato gastrointestinal do paciente e ele saia prejudicado. Gotas é um outro tipo de medicamento que pode ser administrado por via oral. Pode ser diluída com um pouco de água, seguir o número de gotas prescritos, não administrar direto na boca. Líquido, o outro tipo de medicamento que pode ser administrado por via oral. E exemplos deles são xaropes, soluções e suspensão. Administrar sempre a medida prescrita, após pode-se dar um pouco de água. E os colírios, como devem ser administrados? Para os medicamentos a serem aplicados nos olhos, deve-se, inicialmente, lavar as mãos, aquecer o produto nas mãos, instilar nos olhos o número de gotas indicado, não encostar o bico do frasco nos olhos, observar o prazo de validade, depois de aberto, dado pelo fabricante. Se o fabricante não der o prazo de validade, não usar mais do que 7 dias. Como administrar os medicamentos para os ouvidos? Ao instilar o medicamento no ouvido, deve-se inicialmente lavar as mãos, deitar a cabeça para o lado oposto ao ouvido a ser tratado, instilar as gotas recomendadas sem encostar o conta-gotas na orelha. Não utilizar após aberto, no prazo superior a 15 dias. Não colocar algodão seco para tampar. Ele pode absorver o medicamento. Como proceder com os medicamentos para o uso nasal? O cuidador deve seguir para as seguintes orientações: inicialmente, lavar as mãos, pedir ao idoso para que use o nariz, estender a cabeça para trás e manter por 1 minuto após aplicar o medicamento, instilar nas narinas o número de gotas indicado. Se o idoso sentir o gosto do remédio na boca, isto é normal. Não abuse do uso destes produtos depois de abertos. O medicamento não deve ser utilizados após 15 dias. Produtos dermatológicos, como aplicá-los.
Estes medicamentos são aplicados sobre a pele. Seguem as seguintes observações: lavar a região onde será aplicado o outro produto, usar cotonete ou palito de sorvente para aplicar os cremes ou pomadas. Se você sentir cheiro de ácido, o produto deve ser desprezado. Como devem ser aplicados supositórios? A utilização via retal de supositórios deve seguir as seguintes instruções: inicialmente, lavar as mãos, retirar o supositório do invólucro, com a pessoa deitada de lado, introduzir o medicamento no ânus, juntar as nádegas por alguns instantes. Se o supositório sair inteiro, deve-se colocar outro. Se o supositório estiver amolecido, pode-se colocá-lo na geladeira. Deixo aqui as referências, né, para que vocês possam continuar as pesquisas. E, é, e o lembretezinho, assim, os lembretezinhos, na verdade, né? A importância da lavagem das mãos antes e após administrar o medicamento, lembrar de oferecer água para o paciente para aqueles medicamentos que são administrados via oral, para aqueles medicamentos que são gotas, oferecer esses medicamentos com a diluição da água. Se for comprimido, oferecer água para que o paciente consiga deglutir aquele comprimido de forma correta. Os supositórios, existem a questãozinha da técnica, né, de você deitar o paciente de lado e aí ajudar com que ele aceite melhor essa administração, tá certo? Por uma via um pouco mais invasiva, né? E muitas outras coisas, né? Eu acho assim, os slides ficaram bem claros, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me procurando, tá certo?